Olá, eu sou alguém de Pernambuco. Prefiro não me identificar. O que vou relatar aqui aconteceu com a minha bisavó há muito tempo atrás. Ela era uma jovem na época, quando isso aconteceu, e quem me contou essa história foi o meu avô, com quem eu moro desde que eu era um bebê. A minha bisavó gostava muito de visitar suas irmãs e seus irmãos. Ela trabalhava muito durante o dia e por isso só tinha tempo de visitá-los durante a noite. Na época, não tinha nenhuma eletricidade, pois ela morava em uma região rural, muito afastada de tudo. Ela sempre visitava sua família e ia sempre sozinha, pois não era muito longe as casas de seus parentes. Em uma certa noite de lua cheia, mais uma vez ela ia novamente à casa da família. Eles conversaram bastante, pois era só o que tinha para fazer. Pois, como eu já havia dito antes, não havia energia elétrica. As horas se passaram, até que deu meia-noite. Ela disse que já estava tarde e iria embora para sua casa. Mas antes dela partir, sua irmã lhe falou: "Tome cuidado, hoje é noite de lua cheia. E tem um boato de uma criatura medonha que anda por aí sempre na lua cheia." Minha bisavó logo falou: "Eu não acredito nessas fábulas que o povo inventa." E em seguida saiu para ir embora. No caminho, havia uma pequena mata e era muito assustador passar ali durante a noite. Um pouco mais à frente, ela escutou uns passos vindo do mato. Achou que fosse alguém que estivesse caçando por ali. Mas ela se lembrou do que sua irmã havia dito e resolveu se esconder em cima de uma árvore. Passou cerca de uns 2 minutos em um silêncio total. E na estrada, um pouco à frente, surge uma criatura grande e peluda, com olhos vermelhos. Aquela fera parecia um grande lobo negro que se comportava de uma maneira esquisita e ficava farejando o ar. Parecia estar procurando alguma coisa. Minha bisavó ficou imóvel, sem nem mesmo respirar. Ela soava muito lá em cima da árvore, e logo ela percebeu que aquele monstro estava com uma coruja em suas mãos. O monstro andava lentamente, sempre farejando o ar. Mas felizmente, aquela fera continuou passando na estrada, como se fosse uma pessoa normal. Ela não teve coragem de descer da árvore e ficou ali até o dia amanhecer. No dia seguinte, quando o sol nasceu, ela desceu e voltou para sua casa. Ela morava sozinha e por isso ninguém se preocupou. Ela foi à casa de suas irmãs e contou toda a história. E desde então, minha bisavó nunca andou sozinha pelas estradas novamente. Já tem alguns anos que ela é falecida. Mas pelo menos não foi um lobisomem quem a matou. Boa noite.
Boa noite. De tanto assistir muitos relatos nesse canal, resolvi enviar o meu. Meu nome é Pedro Passos, tenho 45 anos, moro no interior de Campos do Goytacazes, em um lugar chamado São Francisco de Itabapoana. Vivemos do plantio da cana-de-açúcar e de abacaxi. A minha família, a maioria trabalhava no plantio e na colheita do abacaxi de um agricultor chamado Senhor João. Morávamos em uma área bem deserta, cercado de matas e do rio Paraíba. Um rio muito rico em peixes e caranguejos. Por aqui, sempre ouvi o dono contar muitas histórias que eu achava sem importância nenhuma. Sempre fui cabreiro com as histórias que o povo contava. Nunca fui de acreditar em assombrações, lobisomem, mula sem cabeça, nada disso. Para mim, tudo não passava de lendas. A minha família sempre me acharam um incrédulo com tudo. Certa vez me disseram: Pedro, um dia você vai se deparar com o sobrenatural, e então você vai acreditar no que a gente conta e vê. Mas eu nunca dava importância para as histórias que eles contavam. E às vezes eu até ria dessas histórias. Eu achava engraçado eles acreditarem no que eu nunca imaginava existia. Até que um certo dia, eu saí muito cedo para o trabalho. Teria que plantar muitos pés de abacaxi. Nesse dia, o tempo estava nublado e a visão da plantação dos abacaxis ficou bem nítida. Do nada, eu avistei o que seria um homem com cara de cachorro, abaixado no meio da plantação. Aquele ser se levantava e abaixava, olhando em minha direção. Era um homem tipo um macaco, mas com cara de cachorro. Era um ser estranho e horrível. Não dava para acreditar no que eu estava vendo. Meu corpo começou a arrepiar de medo, pois eu estava bem distante dos outros empregados. Minhas pernas começaram a tremer de medo. Aquilo era mais ou menos 5:30, 6 horas da manhã. Já era dia. Fiquei pensando o que poderia ser aquilo. E aquela coisa estava vindo em minha direção. Eu comecei a correr desesperadamente daquilo, sem olhar para trás. De repente, eu avistei um amigo trabalhando na plantação, o qual me perguntou o porquê eu estava apavorado e correndo daquele jeito. Então eu respondi: olha para trás, tem uma coisa horrível correndo atrás de mim. E ele me respondeu: aonde? Não tem ninguém correndo atrás de você. Eu olhei para trás, ainda tremendo de medo, e realmente não vi mais aquele ser. Porém, eu o vi. Ele existe. Tenho certeza que aquela coisa não é desse mundo. Contei para ele o que eu tinha visto, mas pelo jeito ele também não acreditou. Assustado em me ver tão apavorado, ele me falou: acho melhor você procurar um médico.
Você está vendo coisas que não existem. Meu amigo, assim como eu, não acreditou porque também não viu. Só digo uma coisa, para quem é incrédulo como eu era: nunca duvide das histórias do sobrenatural, como eu duvidava. Essas coisas existem e estão neste mundo afora por toda parte. Não temos ideia de como isso vai aparecer na nossa frente. Eles são muito reais. Boa noite.